Esse tema da direção espiritual, ele toca diretamente em todo, em tudo o que se diz da vida cristã, né? Da vida de santidade, da busca pela santidade. Todos os batizados são chamados à santidade. E para a santidade ser possível, é necessário que se tenha um norte, uma direção, um guia, para que não se perca em pequenos atalhos que acabam, em vez de ajudar, atrapalhando. E nunca ninguém é bom guia de si próprio, né? Precisa de alguém que, conduzido pelo Espírito Santo, vai lhe dando direcionamentos. Assim é em todos os aspectos, né? Se você vai treinar alguma atividade esportiva, você precisa de um técnico. Se você vai ter alguma outra proposta, você também precisa sempre de alguém que oriente, um professor. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual também é importante e necessário a presença de um diretor espiritual que vai lhe ajudar a conhecer o seu caminho, poder apontar as suas limitações, também as suas qualidades, né? E isso tem sido muito esquecido, infelizmente, né? Tem sido muito esquecido nesse tempo. Ali, agora sim. Boa noite, Padre Marco. Boa noite, Padre Felipe. Tudo bem? Que alegria recebê-lo aqui no Centro Dom Bruno. Padre Marco Antônio, que vai falar conosco hoje, ele tem formação em filosofia pela FAFINC e PUC-RS, teologia pelo Instituto de Teologia ITEPA de Passo Fundo, mestrado em teologia espiritual pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz de Roma e doutorando também em teologia espiritual pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz de Roma. E Padre Marco Antônio é vigário paroquial em Seberi, paróquia Nossa Senhora da Paz, que fica a 15 quilômetros de Frederico Westphalen, que é o centro da nossa diocese. Padre Marco Antônio, é uma alegria imensa o Centro Dom Bruno receber o senhor para falar sobre esse tema que lhe é caro também, afinal de contas faz parte do seu estudo, do seu universo de estudos, não é? E para nós é muito importante, porque, só para o senhor saber, padre, nas muitas lives que já foram feitas aqui no Centro Cultural, quase em todas esse tema aparece, né? A direção espiritual, vem dúvidas, como que faz, como começar, e também a importância dela surge nessas dificuldades. Então, nós tivemos a grata satisfação de o senhor aceitar o nosso convite, né, e poder estar hoje conosco para falar sobre isso. Sem mais delongas, padre, seja muito bem-vindo. Convido que o senhor faça a oração inicial e já pode dar início também à sua fala. Sim. A palavra é sua, padre. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo convite que eu dizia, já que o áudio não chegou, vou repetir então aquilo que eu disse. Por favor. Obrigado, Padre Felipe, obrigado ao Centro Dom Bruno pelo convite que chegou até mim por meio da Maiara, que é uma paroquiana nossa e faz parte também do Centro Dom Bruno, e muito atuante ela aqui na paróquia, especialmente nessa área da comunicação, e então fico feliz, quero, juntamente com, não sei se vai dar para ver aqui, o Padre Pio, tenho a relíquia dele aqui comigo, invocar então também a luz do Divino Espírito Santo, que é o grande diretor espiritual, é o diretor espiritual por excelência nosso, então rezar, se vocês me permitem, a oração do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Muito bem. Com esta oração do Divino Espírito Santo, nós aqui na paróquia Nossa Senhora da Paz estamos fazendo a novena ao Divino Espírito Santo e já estamos no quinto dia, na quinta noite. E o tema então que nos foi solicitado foi tratar sobre a direção espiritual. De certa forma, na introdução, o senhor Padre Felipe foi colocando um pouco a ideia, né? Quem quer seguir um caminho precisa
conhecer, ou se não conhece, precisa de alguém que conheça para indicar o caminho, né, para chegar a uma meta. Na vida espiritual é muito importante isto, alguém que conheça os caminhos do Espírito Santo, que conheça os caminhos de Deus, possa orientar aqueles que não conhecem, mas que querem trilhar este caminho. E é uma tradição muito antiga na igreja, uma tradição antiguíssima, da qual ela criou muita força logo após o terceiro e o quarto século da igreja nascente. Depois, no século XV, XVI e XVII, se tornou também muito forte, e agora parece que está retornando este anseio do povo de Deus, como o senhor bem colocou antes, né? Até por curiosidade ou até por uma necessidade, saber o que é a direção espiritual, o que ela significa, né? Qual é a ajuda que ela traz. Enfim, eu preparei uma espécie de uma síntese, e depois também tem a possibilidade de responder algumas perguntas, e de repente até algumas perguntas vão ajudar a gente a esclarecer as dúvidas daqueles que nos acompanham sobre a direção espiritual. Então, a direção espiritual, ela é uma palavra que ela não está, isso é preciso deixar claro, ela não está presente em nenhuma parte da Bíblia, a palavra direção espiritual. Mas nós temos, isso não significa que nós não temos passagens bíblicas que demonstram, por exemplo, a ação de um diretor espiritual. Eu vou citar apenas uma referência dessa direção espiritual, que é a passagem que está em São Lucas, que retrata os discípulos de Emaús. E ali estão todos os elementos necessários que compõem e que caracterizam a direção espiritual. Primeiro, dois que estão abandonando o caminho. A Igreja Católica, no início, era chamada assim, né, o caminho. Então, dois discípulos que estavam abandonando o caminho, isto é, estavam desanimados, tristes. Jesus, que ressuscitado, que com a força da sua palavra, isto é, a força da palavra de Deus, acende de novo o fogo do coração daqueles dois discípulos, né? E imediatamente depois, quando eles reconhecem de fato que é Cristo que está ali com eles, Cristo ressuscitado, ao celebrar com eles a Santa Missa, isto é, o partir do pão, eles reconhecem Jesus e imediatamente retornam à missão. Então, de certa forma, esta passagem dos discípulos de Emaús, ela é uma referência, uma das mais bonitas referências da Bíblia sobre a direção espiritual, que manifesta, assim, aqueles cristãos, né, católicos, especialmente católicos, desanimados da sua missão, às vezes não compreendem mais o sentido da sua vocação, e querem desistir, e às vezes basta, né, com a palavra de Deus, basta reacender de novo aquele fogo, aquele ardor, né, no seu coração, o ardor missionário, e fazer com que eles retornem, então, à sua missão, à sua vocação. E é o que nós vemos na passagem dos discípulos de Emaús, eles retornam à missão, e retornam felizes, né? O que eles, no caminho de ida até Emaús, estavam tristes, no retorno, felizes, e não viam a hora de chegar em Jerusalém para contar aos demais, né? Nós vimos o Senhor, nós encontramos o Senhor. E aí também chegam ali e encontram os demais que também relatam isto, nós vimos o Senhor ressuscitado. Então esta é uma passagem que pode ser uma referência, né, para aqueles que desejam ler ou ter uma inspiração na palavra de Deus sobre a direção espiritual. Uma outra referência, passando evidentemente por Jesus Cristo, os apóstolos que foram grandes diretores espirituais, isto é, que souberam levar a mensagem do Evangelho pela força do Espírito Santo, e isso nós vamos ver no próximo domingo. A força do Espírito Santo fez com que eles, com medo, fechados no cenáculo, escancarassem as portas, saíssem e fossem em direção ao povo, e que era uma multidão imensa em Jerusalém, e ali Pedro, tomando a palavra, anuncia o Evangelho, anuncia justamente aquele Cristo ressuscitado, e só no dia de Pentecostes, né, realiza um batizado imenso de mais de 3.000 pessoas. E depois esses, espalhando-se pelo mundo, levam também esta boa nova que é o Santo Evangelho. Então, nós já vemos
assim, pequenas passagens já nos Atos dos Apóstolos, e depois também na história da igreja. Então, entramos no século terceiro, especialmente no final do século terceiro, com vamos dizer assim, com a passagem do reconhecimento, final do terceiro século, início do quarto, com o final da perseguição à Igreja Católica, e com o fim dos mártires, entre aspas, né? Esse fim dos mártires, entre aspas, existe uma grande conversão, e há também uma espécie de, entre aspas também, uma espécie de relaxamento na formação dessa grande população que se torna católica, esses grandes reinos, como por exemplo todo o reinado e todo o Império Romano se torna católico, e antes o que era muito rígido, o chamado catecumenato de 3 anos, muito rígido entrar na Igreja Católica, não era fácil, exigia uma preparação e também um testemunho muito sério. Muitos às vezes abandonavam a Igreja Católica, abandonavam a fé justamente por causa das perseguições. E aí depois, quando vem este reconhecimento também do Império Romano, muitos começam a perceber que há um relaxamento também em relação à fé católica daqueles que entram. E o que acontece? Acontece um movimento inicialmente caracterizado na igreja e na história da igreja, na história da espiritualidade, como fuga mundi, que é os cristãos que fogem da cidade e vão para o deserto. E eles possuem ao menos 2 intuitos ao fazer isto. Primeiro, renovar a sua vida espiritual, porque vivendo nas cidades, eles, e também com esta grande multidão agora que se converte, muitos abraçam a fé católica porque, por exemplo, o imperador ou o rei abraçou a fé católica e aquilo passa meio que automático aos demais, aos súditos. Mas eles não têm os princípios, não têm uma formação, às vezes, muito forte como os primeiros cristãos. E aí ainda mantém, de certo modo, em alguns lugares, em algumas culturas, alguns povos, mantém, de repente, ainda aquele culto a certos deuses, né, que confronta, é o período também muito grande de muitas heresias, né, só para citar assim, né, como referência. Por quê? Porque mesmo abraçando a fé católica, eles ainda querem cultuar aqueles deuses antigos, né, pagãos, como se diz. Então, esta ida ao deserto é um intuito de buscar e fortalecer a sua fé, antes de tudo. E em torno dessas pessoas que começam este movimento, entre eles se deve destacar, é considerado o pai de toda a vida, inclusive da vida religiosa, mas é também dos pais do deserto, Santo Antônio do Egito, conhecido aqui no Brasil e também na língua portuguesa, é traduzido como Santo Antão, para que ele não seja confundido com Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua. Então é traduzido com um nome arcaico de Antônio, que é Antão. Né? Então, em torno dele, que era inclusive um homem muito rico, um jovem, mas muito rico, que um dia participando da Santa Missa e ouvindo a passagem do Santo Evangelho que dizia, justamente a passagem do Evangelho de que Jesus se encontra com um jovem rico e diz para ele ir vender tudo e largar e vir seguir, né? Segui-lo. Santo Antão reconhece que aquele Evangelho é para ele. É Jesus falando diretamente para ele. Se vocês têm uma ideia, a riqueza de Santo Antão, ele possuía 5.000 arados. Isto é, ele tinha uma grande propriedade, ele era um homem muito rico. E ele foi, após a Santa Missa, vendeu tudo e doou tudo aos pobres e se retirou para o deserto. Uma vida de austeridade, de pobreza, em busca justamente de encontrar este sentido do Evangelho, né? Encontrar Cristo, seguir Cristo. Bom, então em torno de Santo Antão, que se dá no deserto do Nilo, no Egito, começa esse movimento, né? Depois muitas pessoas vão em busca dele porque ele tem começa a se difundir a fama de santidade, buscar conselhos, buscar justamente orientação. Então se diz também, ele não é o pai da direção espiritual, mas é um dos os padres do deserto, entre eles, né, são aqueles que sabem orientar
né? Sabem orientar segundo as vias do Espírito Santo, isso é, segundo os caminhos do Espírito de Deus. E aí desenvolvem-se depois, então, esta primeira modo de viver no deserto é modo solitário, isolado, em grutas, muitas vezes, né? A grande maioria era em grutas, sozinhos, e passam a ter discípulos, alguns, que vinham, buscavam orientação e depois retornavam para a sua vida normal nas cidades. Alguns passam a ter discípulos que passam a viver também no deserto. E, entre eles, alguns começam a ver a necessidade, então, de organizar esses seus discípulos e cria-se, então, a vida cenobítica, que dá início, então, ao que nós conhecemos como os mosteiros. Tá bom? E aí, automaticamente, no sentido de que, em torno deste que é o pai espiritual, automaticamente esse pai espiritual, também depois existem as mães espirituais, mas é muito mais forte os pais espirituais, este pai espiritual se torna o abade, isto é, na tradução abade vem da palavra Abba, pai. Então, o abade vai se tornar por excelência, além de ser o abade do mosteiro, vai se tornar o diretor espiritual por excelência, de todos os monges. Isto, ainda em muitas congregações, em muitos mosteiros, isso ainda hoje é válido, porque seguem esta norma, esta orientação. Para o lado feminino, também existem mosteiros femininos, existem também aí as chamadas abadesas ou as amas, que são as mães espirituais. E as mesmas características que se atribui ao pai espiritual se atribui também à mãe espiritual. Por isso, na Igreja Católica, desde o início, se chama... hoje nós chamamos muito direção espiritual, mas o correto seria chamar pai espiritual. Né? O diretor espiritual, ele também tem... é quase que equivalente à paternidade espiritual. Hoje muitos utilizam, por exemplo, vou citar alguns nomes, né? Mas como eu sou um estudioso, eu recomendo que não se chame disso que eu vou dizer. Né? Muitos dizem assim, acompanhamento espiritual. Ou alguém vai fazer um acompanhamento espiritual. Esta palavra acompanhamento, ela tem um sentido cristão, mas não é católico. Ela surge com, especialmente, os calvinistas e os luteranos, para indicar aquelas pessoas que acompanhavam os moribundos, isto é, as pessoas que estavam morrendo. Então, era a pessoa que acompanhava quem estava ali no leito de morte, seja em casa ou seja no hospital. Então, se a gente quiser forçar o sentido de acompanhamento espiritual, até tem alguns autores que tentam fazer isso, né? E dizem, não, mas a pessoa que busca a direção espiritual é semelhante a uma pessoa que está morrendo e que precisa de ajuda e precisa de algum amparo. Mas no sentido católico não é este. A direção espiritual, ou paternidade espiritual, que deveríamos chamar, significa gerar filhos a Deus e não ter seguidores, ou numa linguagem de repente mais moderna, atual, ter fãs. A gente não pode confundir direção espiritual com ter fãs. Eu gosto de tal padre, então eu quero que ele seja meu diretor espiritual. Na verdade, no fundo, quando a pessoa se ela quer levar a sério a sua direção espiritual, às vezes a gente vê que ela não quer ter diretor espiritual. Ela gosta daquele padre ou gosta daquela pessoa e ela se torna um fã da pessoa. A direção espiritual não é isso, né? Então, o significado profundo é isto, querer ser verdadeiramente filho ou filha de Deus. Depois, eu fiz esse contexto histórico assim para a gente ter um pouco a origem, né, de onde surge. Depois, já no século, vou continuar a dar um passo a mais, porque eu já recebi uma pergunta que tem essa, vou tentar responder ela. Se eu não responder agora, respondo ela depois, melhor. Mas ao menos faço um gancho para poder responder essa pergunta. No século VII, com os padres irlandeses, nós temos um movimento interessante na história da espiritualidade, na história da igreja, que vai fazer a mudança daquilo que hoje nós vivemos na igreja e que até o século VII não era assim, que é no campo dos sacramentos, especialmente o sacramento da confissão.
a igreja sempre manteve também é preciso explicar isso, eu não vou explicar hoje, mas sempre manteve as chamadas confissões públicas. Isto é, a confissão pública era feita diante do bispo e diante de toda a comunidade. Isso exigia um certo grau de grande reconhecimento de seu pecado e um grande grau de arrependimento de seus pecados. Se a pessoa incorresse, por exemplo, até o século V, chega até o século VII também, mas especialmente até o século V, se a pessoa incorresse, por exemplo, num pecado grave, chamado hoje pecado mortal, a pessoa era expulsa da comunidade. O bispo expulsava a pessoa da comunidade. Qual é o movimento que acontece no século VII? Expulsava no sentido de que obrigava a pessoa, ela era expulsa penitencialmente, e ela deveria fazer uma peregrinação ou um tempo de purificação para poder depois retornar à comunidade, para ver se ela seria aceita. Então era levado muito a sério a questão da penitência. No século VII, com os padres irlandeses, acontece um movimento que é o que nós temos ainda hoje, a chamada confissão auricular, isto é, a confissão não mais coletiva, mas uma confissão individual e passa então a partir do século IX, isso é muito interessante, século IX e início final do primeiro milênio. Alguns historiadores dizem que já no século VIII já aparece em alguns lugares, mas a gente não tem assim como provar, pelos estudos, né? Não tem como provar, mas vamos colocar, segundo aquilo que a gente pode provar, a partir do século IX, início do final, passagem do primeiro milênio, nós já temos os confessionários. Até então não existia confessionários. Então, em vista desta prática que os padres irlandeses trazem para o rito romano ocidental, a confissão auricular. O que significa a confissão auricular? Ela é muito semelhante à confissão que nós temos atualmente. Então, dentro da confissão, muitas vezes as pessoas pediam conselhos, além de contar seus pecados, né, além de receber o perdão dos pecados, elas queriam conselhos. Então, ali se mescla, de certa forma, não se pode confundir, né, não se pode confundir confissão com direção espiritual, mas se pode, de certa forma, realizar-se, né, a direção espiritual e depois o sacramento da confissão. É muito interessante inclusive, se me permite fazer propaganda, Claro, estou apresentando aqui a minha tese de mestrado. Minha tese de mestrado em teologia espiritual é justamente essa relação entre a direção espiritual e o sacramento da reconciliação. Então, um tema que eu aprofundei no mestrado. É muito interessante perceber que o quanto a direção espiritual ela ajuda na confissão e o quanto a confissão também ela ajuda para a vida da direção espiritual. Evidente que aqui eu preciso esclarecer o seguinte: a direção espiritual, quero que vocês compreendam bem isso, espero que eu consiga explicar, não ficar dúvidas. A direção espiritual ela não é necessária para a salvação. O sacramento da penitência é necessário para a salvação. Então isso tem que estar bem claro. Só que a prática tão secular, isto é, de muitos séculos da igreja, com a direção espiritual, ela é recomendada vivamente pela igreja. Por quê? Porque e também aqui quero que se compreenda isto, há um limite na confissão. Na confissão o padre escuta os pecados. Evidente que se houver assim, necessidade de fazer uma pergunta para esclarecer a gravidade do pecado, mas compreenda que durante a confissão o padre não fica especulando. É uma palavra um pouco dura, mas o padre não fica ali perguntando ao fiel, né? Por que tu fez isso? Né? Por que tu fez aquilo? Não, isso não se faz na confissão. A confissão, o padre ouve o pecado, supõe já que o penitente esteja arrependido e aí ele recebe o perdão dos pecados. Digamos assim, aqui acaba, evidente que tem o poder renovador, né? Retira o pecado, devolve a graça santificante ao penitente e ele depois faz, então, a penitência, né? Vive a penitência
que o padre dá a ele, né, o sacerdote ou o bispo oferece, segundo aqueles pecados que foram confessados. Mas não se pode, acabando a confissão, né, existe um sigilo, o sigilo confessional, sacramental, não se pode, após a confissão, por exemplo, o padre, mesmo que encontre o penitente fora do confessionário, voltar a conversar sobre aquele assunto que foi tema da confissão. Isto nunca se pode. Inclusive o padre e também o fiel incorrem em pena de excomunhão. Ela é automática, se por acaso isso acontecer, né? Só para explicar isso. Qual é a diferença entre a direção espiritual, então? Então aqui tem um, me entendam, há um limite do sacramento, mas é um limite positivo, né? É um limite que evita de você, porque ali você fala ao padre como homem-deus, né? Você não fala como um amigo, né, qualquer. E você está à espera da parte do padre, e ele, formado, sabe disso, né? Preparado, ele sabe disso, que ele não deve, em hipótese alguma, nunca revelar nenhum segredo de confissão. A direção espiritual, ela parte, então, para aprofundar, quando é a direção espiritual, ela parte para aprofundar o que leva a pessoa a realizar o pecado. Então, ela vai na raiz do pecado. O sacramento, ele coloca a medicina, isto é, o remédio penitencial, sobre esta ferida do pecado. Mas ele não age como age a direção espiritual lá na raiz, na origem. Como Santo Inácio de Loyola vai dizer, as moções do Espírito Santo que estão na alma da pessoa dirigida, e também a realizar aquilo que é o chamado discernimento dos espíritos. Isto é, discernir o que está lá no fundo do coração, porque deu origem àquilo, porque deu origem àquele pecado, por exemplo. E aí entra o papel da direção espiritual, que é de fato perceber se aquela moção do Espírito Santo, aquilo que está no seu coração, é de Deus, né? Evidentemente que quando é uma ação de Deus, a ação do Espírito Santo não te leva ao pecado, ao contrário, te leva à santificação, né? Mas tem também a ação própria humana que, sofrendo o pecado, né, marcado pelo pecado, a igreja chama de concupiscência, né, ou também o pecado da carne, mas não se refere somente à carne no sentido pecados carnais, né, mas por influência já de estarmos vivendo tanto no pecado, cria uma inclinação a pecar novamente, né? Então, quando é a ação do Espírito Santo do coração humano, leva a pessoa a santificar-se. Quando a inclinação da carnal, da concupiscência, tende a levar a pessoa ao pecado. E existe aquela ação que a gente chama também do mundo, né? Inclusive o evangelho de hoje é muito bonito, Jesus encoraja, né, dizendo, olha, coragem, eu venci o mundo. Aqui caberia também entender esta parte, né, do mundo. O mundo da qual Jesus está se referindo no evangelho de hoje não é um mundo criado por Deus, não é um mundo em que os homens habitam e são convidados a transformar e santificar o mundo, mas é um mundo como o reino dos infernos, o reino de Satanás. Este é o mundo da qual o evangelho de hoje diz, coragem, eu venci o mundo. E também, então, existe também, infelizmente, né, que é fruto, quer dizer, o pai do pecado, né, é o demônio, ele também tem o seu jeito, né, de agir no coração, quando a gente não está preparado, né? Aqui coração e alma têm o mesmo significado, tá bom? Coração e alma agem nas nossas almas, agem nos nossos corações, também levando a pecar. Então, a ação de Deus leva à santificação, a inclinação humana marcada pelo pecado, se não corrigida, e aí entra o papel da direção espiritual, corrigir este caminho, né? Corrigir esta moção do coração, esta inclinação do coração, e a ação do maligno, evidentemente, que devemos lutar contra ela, evitar aquilo que se chama de tentação, né? Tá bom? Ótimo. Então, quem quer fazer direção espiritual, ela necessita esse desejo interno do coração de mover-se espiritualmente. Isto é, por quê? Porque o diretor espiritual por excelência é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é só o fogo, não é só, como o vento também, né, que move.
o creio niceno-constantinopolitano nos diz que o Espírito Santo é o Senhor da vida. E a vida a gente sabe que ela exige esse mover-se, né? Mover-se para Deus, não é qualquer mover. Então, a pessoa que tem esse desejo no seu coração de mover-se segundo os caminhos do Espírito Santo, mover-se para Deus, deve também ser especialmente uma pessoa, aqui eu vou entrar um pouco agora nas características tanto do padre, no pai espiritual, né, do diretor espiritual, quanto também da pessoa dirigida, né? Deve ser uma pessoa que, antes de tudo, seja uma pessoa de oração. Antes de tudo. Quem não reza dificilmente vai sentir necessidade de ser dirigida, né? De querer ter essa filiação espiritual, querer ter essa paternidade de Deus, né, no seu coração. Quem pode ser diretor espiritual? Padre? Só o padre? Geralmente o padre porque tem uma certa formação, mas não somente o sacerdote. Evidentemente que ao longo da história da igreja, poucos foram os leigos ou leigas que se destacaram, mas também ela não é um serviço clerical. Isso é bastante importante de ser dito. Evidentemente que também não pode ser qualquer pessoa, né? Além desta característica de ser homem ou mulher de oração, qual outra característica importante? Que seja também uma pessoa instruída. Isto é, uma pessoa que tenha experiência, que tenha ao menos vivido um pouco esses caminhos do Espírito Santo. Porque não pode, e aqui o Evangelho é muito claro quando Jesus diz, um cego não pode guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. E o que significa isto dentro da direção espiritual? Que não pode ser qualquer um que tenha somente boa vontade para ser diretor espiritual. Isso é insuficiente, aliás, isto é sinal de tragédia espiritual. Porque a pessoa que está sendo dirigida, ela supõe e confia não somente sua vida espiritual, mas vai confiar aquilo que também é sigiloso no seu coração, que muitas vezes ninguém mais vai saber. Só Deus sabe. E às vezes o seu diretor espiritual, o seu pai espiritual. Então é evidente que ele tem também um sigilo, não é um sigilo sacramental, mas existe um sigilo que é muito importante. Esse sigilo também deve ser guardado como o sacramento da confissão, com sangue, isto é, o padre pode, mesmo que forçado no sacramento da confissão, né, mesmo que forçado a revelar, ele deve derramar seu sangue e nunca revelar o segredo de confissão. Assim também o diretor espiritual, ele é muito semelhante, não é sacramental, mas é muito semelhante. Ele também deve derramar seu sangue, mas nunca revelar aquilo que ele sabe por confiança de um filho ou de uma filha espiritual. Por quê? Porque a pessoa está revelando sua alma. Sim? Isso é muito importante, né? Porque às vezes uma das dificuldades na direção de quem é dirigido, né, é ter essa liberdade de falar e ter a certeza de que aquilo vai permanecer só com o seu diretor, né? Exatamente. Isso é muito importante. Por isso que não é uma troca de conversa, não é uma conversa com um amigo qualquer. Uma coisa, a direção espiritual, ela ultrapassa o limite da amizade. Ou quando você vai conversar, desabafar com um amigo, por exemplo, e contar para ele, de repente, algum problema, alguma a situação que você está vivendo, você não pede para ele, né? Não está implícito que você guarde segredo de confissão, ou segredo, o sigilo, né? Mas confia como amigo, geralmente os amigos também não ficam falando as coisas, né? Senão vira uma fofoca, né? Mas a direção espiritual ultrapassa esse senso de amizade, esse sentido de amizade, que é muito forte, porque está ali incluso aquilo que é justamente aquilo que eu dizia inicialmente, né? Não criar fãs, mas filhos para Deus, né? Continuar a gestar aquilo que pela ação do batismo, né, do sacramento da penitência e dos demais sacramentos, né, a pessoa ela está trilhando um caminho de ser filho e filha de Deus. E ela quer então dar um passo a mais. Às vezes quem busca a direção espiritual está querendo isso, quer dar um passo a mais. Isto não significa que a pessoa é mais, porque faz direção espiritual, é mais santa. Não. É apenas uma pessoa que reconhece que ela está precisando de uma ajuda especializada, né, que não é uma ajuda psicológica, e que não é uma ajuda psiquiatra,
psiquiátrica. Muitas vezes o sacerdote que faz a direção espiritual, ele deve ter estas duas formações. Não é necessário, mas é bom que ele tenha conhecimento nesta área. Então, aquilo que eu dizia, um padre, quando é um sacerdote que ele vai fazer direção espiritual, é bom que ele tenha formação na área também da psicologia, ao menos as noções básicas, para não confundir, por exemplo, um transtorno com algo de pecaminoso ou diabólico, por exemplo. Existem transtornos psicológicos que podem, se a pessoa não sabe distinguir, pode levar, de repente, o diretor espiritual a pensar, nossa, essa pessoa está possuída. E às vezes não, às vezes a pessoa tem um transtorno psicológico ou psiquiátrico, né? E aí a direção espiritual tem que ajudar a distinguir isto, né? A orientar a pessoa segundo a sua condição. Esta também, eu não sei como é que estamos de tempo, que eu estou sem o meu relógio. Nós temos mais 20 minutos, padre. Nossa! Tá bom. Mas o senhor não se preocupe, Então, eu tenho uma lista de perguntas bem grande aqui, viu? Ah, é? Então eu vou falar mais uns 2 minutinhos e vou deixar as perguntas. Então tá bem, fique à vontade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão a garganta seca. Sim, outra parte importante da direção espiritual entra justamente nisso, no estado de vida da pessoa. Evidentemente que na fase da adolescência, ela é muito importante ajudar a esclarecer quais os caminhos, não é? Quais os caminhos que a pessoa pode, que Deus está chamando ela para seguir. E nós que somos sacerdotes, né, alguns tiveram com mais empenho, outros com menos empenho. Eu, no meu caso, como sacerdote, só no final da minha formação sacerdotal, eu fui ter, assim, diretor espiritual, né, e até por isso que eu busquei, pessoalmente, depois de padre, estudar e aprofundar esse tema da vida espiritual e também me formar, e como agora o tema da minha tese doutoral é sobre a direção espiritual, né? Aprofundar porque, para mim, pessoalmente, foi uma lacuna que não foi preenchida durante a formação dos seminários. Penso que atualmente, nossa diocese, ao menos, esta lacuna se está buscando preencher, né? Eu já, quando fui quase 10 anos, fui reitor do seminário propedêutico da diocese, eu imediatamente, juntamente, evidentemente, com a orientação do bispo e dos demais padres formadores, imediatamente a gente buscou ter no seminário diretor espiritual. Então, sempre vi essa necessidade, essa importância, né, de ter, e também a gente conseguiu ter alguns sacerdotes que fossem confessores, porque não necessariamente você precisa confessar, né, e aqui eu vou fazer um pouco essa distinção. Se for um sacerdote, até facilita, né, quando o sacerdote é diretor espiritual, ele vai facilitar a própria confissão. Então, geralmente se orienta assim, faz primeiro a direção espiritual, isto é, conversa sobre aquilo que está te dificultando, aquilo que tira a paz da tua alma, aquilo que está mexendo com o teu coração, ou aquilo que não está bem na tua vocação, independente de qual vocação seja para a vida familiar, seja para a vida sacerdotal, seja para a vida religiosa. Evidentemente que na vida religiosa é preciso compreender qual é o carisma que aquela pessoa está, sob qual carisma ela está vivendo, ou sob qual carisma ela quer se consagrar. Isso é muito importante para que o diretor espiritual também oriente segundo este carisma. Então o estado de vida, ele é muito importante, porque você vai conduzindo, tentando descobrir qual é o caminho que Deus quer, então, para aquela pessoa. Então, no seminário, né, a gente que passou pelo seminário, tem esta oportunidade, de repente, mais do que os demais leigos, né, no cotidiano de suas vidas, tem a possibilidade da direção espiritual. Mas, assim, aqueles leigos que gostariam de ter a direção espiritual, escolham algum sacerdote. Então, um critério é isso, não basta só gostar do sacerdote. Isso, de repente, pode até, num primeiro instante, ajudar, mas não é suficiente. O sacerdote, para ser diretor espiritual, ele tem que ter, então, aquilo que eu dizia antes, ser, antes de tudo, homem de oração, ser, antes de tudo, ter o mínimo de conhecimento, isto é, conhecimento científico. O que significa conhecimento científico?
aqui entra a parte teológica e também a parte psicológica. Então, no período que, por exemplo, vou citar o que eu fiz, né? Período que eu estudei em Roma, além do curso normal de direção espiritual, também fiz um curso de psicologia, e entre outros cursos, né? Justamente para aprender um pouco da linha da psicologia, para que a gente não confunda, né, aquilo que eu disse antes, alguns transtornos, alguma situação psicológica com, às vezes, outras realidades sobrenaturais. Bem, de minha parte, agora acho que eu vou para as perguntas, já que são tantas. Eu penso que tem muita coisa aqui para falar sobre a direção espiritual. Sim, está dizendo que não pegar padres, não é padres jovens, né, no sentido de que a pessoa, ela vai adquirir com o tempo a sua experiência, né? Mas buscar alguém que tenha já vivido um pouco, ou passado um pouco sabe enfrentar pelo menos os desafios, tem um pouco, a experiência é fundamental nisso, né? Não basta só ter sido dirigido espiritualmente. Então, como é que o padre jovem, então, pode ser um diretor espiritual? Olha, começa a dirigir, por exemplo, crianças na catequese. Começa a dirigir, de repente, algum grupo de jovens, adolescentes, né? Depois vai ganhando experiência, e também é preciso estudar, né? Se não ficou claro, isso é muito importante. Tem que gostar de estudar, gostar de ler, e especialmente aquilo que nós chamamos da área da teologia espiritual, que ela é muito densa, muito vasta, né? Ela não é só saber rezar. Rezar é um ponto basilar importante, mas ele que está escapando cada pouco. Mas é importante saber rezar, é indispensável. Quem não reza não pode ser diretor espiritual. Quem não reza e quer ser dirigido espiritualmente, comece rezando, tá bom? Porque é na oração tanto do que dirige, daquele que é dirigido, que vai ali falar o Espírito Santo. E aqui entra um outro episódio, eu concluo com esse episódio, o episódio da conversão de São Paulo. Quando São Paulo, indo a Damasco, ele fica cego, e na visão ele enxerga Ananias, e Ananias enxerga Paulo. É muito interessante, né? O Espírito Santo guiou, e ainda Ananias diz, mas Senhor, esse homem persegue e mata a igreja, mata os cristãos, e ele tem cartas com poder de matar. E Deus diz para Ananias, não, vai lá e faça isso, vai lá e batiza ele, vai lá que ele vai ser um grande instrumento de salvação. E Ananias, é muito interessante quando Ananias encontra Paulo, ajoelhado, rezando, não é? O que Ananias diz para São Paulo? Já chega dizendo, irmão. Por quê? Porque reconheceu que assim como Deus falou para ele, Deus também tinha falado para Paulo. Então veja, o mesmo Espírito Santo, na hora da oração, tanto do pai espiritual, do diretor espiritual, também vai falar ao filho espiritual, né? E ali na oração que os dois se encontram, né? Então é muito importante, a oração, sem ela, não existe direção espiritual sem a oração. Quero salientar ainda, e concluo com isso, que por excelência o diretor espiritual é o Espírito Santo, né? O padre, ou qualquer outro leigo, ou leiga, ou religioso, ou religiosa, que seja diretor espiritual, ele deve ser movido pelo Espírito Santo, né? Ele não deve ser movido por interesses políticos, não deve ser movido por interesses religiosos, não deve ser movido por interesses econômicos, né? Isso nunca deve entrar no panorama da orientação espiritual. Mas o único interesse é este, gerar filhos para Deus. Fora disso, aí já pode virar bagunça, né? Aí as pessoas podem cair, né? Podem cair no engano, podem de repente frustrarem-se, né? O grande perigo é isto, alguém que busca uma direção espiritual precipitada, com alguém que não tem experiência, que não tem formação, que não sabe como guiar, pode de repente dizer, não, mas isso não serve. Falam tanto disso, isso não presta. Não sei, por quê? Porque ela fez a experiência que para ela não serviu. Errado. Exato.
E aqui eu vou citar, e eu disse que ia concluir com São Paulo, mas eu concluí com Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela ficou anos e anos, olha, no mínimo de 14 a 20 anos procurando diretor espiritual. E ela ia, mas aquele padre é santo, ela ia lá, fazia direção espiritual, saía de lá dizendo, não, mas ninguém me entende. Ela estava tão avançada misticamente, no processo místico, ela era tão avançada, que os padres que não tinham formação, mesmo sendo santos, ou tendo fama de santidade, não compreendiam, e faziam ela espiritualmente regredir. Dizia, não, ela fazia já oração mental. Existe a oração vocal e a oração mental. Santa Teresa estava tão adiante na oração mental, ela inclusive é uma das doutoras da igreja que nos indica que a oração, ela tem 9 fases. Nós geralmente, no máximo que nós conseguimos é chegar na 3ª fase da oração vocal. Dificilmente nós alcançamos a fase 4ª ou 5ª, que é a oração mental, né? E Santa Teresa nos revela, porque mística, né, por ser mística, que existem 9 fases da oração espiritual, da oração. E aí, quando ela buscava um diretor espiritual e começava a dizer o que ela, as moções do Espírito Santo, o que ela estava sentindo, o padre mandava ela rezar o terço. Quer dizer, voltar à oração vocal. Ela já estava tão avançada que ela entrou em desespero, até que ela encontrou um outro grande santo, que foi um grande diretor espiritual, São João da Cruz. E aí sim, aí ela conseguiu se encontrar e ele conseguiu orientá-la, não é? E depois os dois se tornaram grandes santos que renovaram os mosteiros e criaram outros tantos por toda a Europa. Então, com isso, eu deixo aqui a minha fala, agora partimos para as perguntas. Espero que eu consiga respondê-las. Se eu não souber, me comprometo a ao menos indicar algum texto, algum livro que ajude. Tá bem, então. Padre, nós temos ainda 9 minutos, eu acho que algumas perguntas vão ser possíveis. Foram recebidas mesmo antes da nossa live, algumas perguntas, aí nós vamos tentar fazer agora. Tudo bem. A primeira, algumas o senhor já respondeu, tá? Essa que o senhor respondeu no live eu vou pular aqui, porque não tem necessidade. Tá, pode ser. Eu acho que primeira algumas já... Isso. A primeira aqui na lista fala assim, ó, como um sacerdote, ou diretor espiritual, independente de sacerdote, né? Deve ajudar um escrupuloso para se confessar. Sim. Sim, esta pergunta também já tinha me chegado. Eu estava até pensando nela, como responder assim em poucos minutos, né? Porque ela é um tema muito... Esse tema é um tema muito interessante na direção espiritual. O problema da pessoa escrupulosa... Primeiro eu vou falar o ponto positivo da pessoa escrupulosa, depois eu vou falar de 2 perigos que ela corre. Primeiro, a coisa positiva de uma pessoa escrupulosa, na verdade nem é a pessoa escrupulosa, a pessoa que tem escrúpulos. Quero fazer essa distinção. Porque a pessoa escrupulosa, ela sofre de uma carência, né? Primeiro ponto positivo. Ponto positivo é o seguinte, a pessoa ela exige de si mesma um cuidado tão grande para que ela não peque, para que ela não ofenda a Deus. Só que o problema da pessoa, essa pessoa que tem escrúpulo, a pessoa que é escrupulosa, às vezes quando ela cai no pecado, ela não consegue mais se perdoar. E aí ela corre o perigo de ser jansenista, que é uma heresia na igreja. O que significa? Que não adianta, Deus já lhe perdoou, mas ela não se perdoa. Então ela pensa que ela tem que fazer uma promessa, que ela tem que fazer uma romaria, que ela tem que caminhar não sei quantos quilômetros, que ela tem que fazer coisas às vezes até absurdas, que Deus nunca pediu para ela fazer. Mas ela se autoimpõe uma coisa, por que jansenista? Porque Jansênio dizia que a gente só merecia, no caso do seu tempo, né, só merecia, por exemplo, a Eucaristia, que era um dom tão precioso, e que é para nós ainda hoje um dom tão precioso, a gente deveria fazer um cuidado, levar uma vida quase santa, para somente depois receber como prêmio a Santa Eucaristia. Por isso ele defendia a Eucaristia uma vez por ano. A igreja o condenou, evidentemente, né? Tanto é verdade que... Isso é uma das importantes de ter o diretor espiritual, né? Para que ele ajude você a entender se isso que você está pensando realmente é do Espírito Santo, ou se não é, né? Porque essa é a importância de ter alguém que vai te guiar nessa...
Isso. Nesse sentido, o papel do diretor espiritual é importante. Um psicólogo, de repente, não vai saber indicar isso, porque para ela Exato. vai ser um mero, vamos dizer assim, a pessoa quer se cuidar tanto, né? Outro perigo do escrupuloso é que, dependendo do pecado que ele faz, ele não só não se perdoa, como ele não consegue mais sair daquele pecado. Então, às vezes, a pessoa escrupulosa, ela cai num pecado e aquilo se torna para ela, assim, ó, ela, como é que eu vou dizer? Um tendão de Aquiles, né? É Uhum. aquilo que a derruba sempre, né? Então, é, evidentemente que além da oração, além de buscar aqui que a direção, de fato você tem razão, a direção espiritual aqui, ela ajudaria mais do que até mesmo o padre confessor, porque como eu disse antes, o padre confessor vai ouvir só os pecados, né? Ele não um diálogo mais profundo sobre esses elementos. Bem, Uhum. adiante. Padre, outra pergunta que vem bastante é assim, ó, o senhor Sim, falou que é importante escolher o diretor espiritual, alguém sim, testado na vida, alguém que tenha vida de oração, sim, então, assim, sim, as características do diretor o senhor meio que falou, mas a pergunta é, nem sempre é fácil achar um diretor espiritual perto da minha casa, né? isso, Hoje em isso, dia, com a facilidade dos meios de comunicação, a gente sabe que a confissão sim. não, mas a direção espiritual é possível fazer à distância? Sim, até uma pergunta que eu estava pensando que ia vir. Ah, a igreja teve sempre muitos bons diretores espirituais e que fizeram direção espiritual à distância. Eu vou citar um muito famoso, que nós temos, graças a Deus, acesso a esses escritos, tanto da parte do seu diretor espiritual quanto da parte dele, que é um santo, que eu acabei de mostrar, vou mostrar ali de novo, Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio de Pietrelcina tem 4 volumes, eu não tenho aqui, mas eu vou mostrar um só como exemplo, mais ou menos assim, ou mais grossos, que são, parecido com esse aqui, a grossura, são 4 tomos, só das cartas espirituais que ele trocava com o seu diretor espiritual. Então é possível realizar direção espiritual à distância. Eu sei que para a igreja ainda é muito recente os meios de comunicação. E mesmo que eles nos favoreçam a proximidade, ainda nós não temos consciência dos perigos. Então a igreja ainda orienta, assim, que se faça a direção espiritual por carta. Por carta, né? Se é para ter a distância, assim. Eu sei que não é fácil ter, né, diretor espiritual próxima, ou às vezes até mesmo, né, que seja acessível, né? Mas não se recomenda, né, não é que não se recomenda, é que se tenha prudência, porque a gente não sabe os perigos do meio de comunicação. Você não sabe se alguém pode estar usando isto. A gente Uhum. confia que não, mas vai que alguém, né, proprietário, sei lá, eu não vou citar nenhum meio de comunicação, mas vai que um proprietário de algum aplicativo ali tenha uma má intenção por detrás ao criar esse aplicativo e queira, por exemplo, investigar a vida daqueles que utilizam, né? Perdeu o sigilo, perdeu a confiança. E carta não. Carta, mesmo sendo atualmente para nós uma coisa meio ultrapassada, mas ainda ela te garante um certo sigilo, né? Tá bom? Uhum. Então é Padre, possível, sim. nós temos 2 minutos para concluir aqui, senão o Instagram vai derrubar a nossa live no tempo Ah, previsto. é? Tem isso Sim. ainda? Tem, Eu dá por... uma hora eles derrubam, não tem conversa. Tá bom, então vamos. Mas assim, padre, eu gostaria de, em nome do Santo Dom Bruno, de verdade agradecer ao senhor pela disponibilidade, o carinho, tá bem? As pessoas que mandaram perguntas e quem tiver mais perguntas, se o senhor Sim, aceitar, a gente vai deixar o direct do Centro Dom Bruno aberto para que possam fazer as perguntas e sim. encaminhamos ao senhor e na medida do Pode ser, possível possa eu responder, vou tá responder. bem? Bom, Então tá bom. obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam também durante essa live. E mais uma vez, Padre Marco Antônio, muito obrigado. Deus o abençoe. Abençoe seu ministério. Agradecer. E, também. Muito E obrigado. pedimos que o senhor faça as considerações finais em 1 minuto e também nos dê a bênção final. Boa noite, Tá Padre. bem. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, Padre Felipe. Obrigado também a Maiara,
que me fez o convite e está aqui me assessorando. Obrigado também a todos que acompanharam. Então, suplicar nessa semana que nós estamos rezando pela santificação e pela unidade do povo cristão, né? Pedir a Deus que pela ação do Espírito Santo abençoe-nos, abençoe nossa missão, abençoe nossa vocação, nos fortaleça sempre com os dons do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos beatos Ney e Adílio, nossos padroeiros diocesanos, vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre Muito seja obrigado louvado. a todos e boa noite. Obrigado.